Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia. Para a honra e glória do Senhor, vamos deixar hoje nossa palavra de meditação. Estamos falando aqui de Zurique, em Salmos 14. Começando do 14:1. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. Imagine que poder, né? Quando Deus tirou o povo do Egito. Eles ficaram no deserto, sem templo, né? Rondando, fazendo da natureza. E aonde Deus mandava ele fazer lá o deserto, o lugar específico de santuário, para estar adorando o Deus de Israel. Porque como eles saíram do Egito, eles perderam as suas casas, as suas reuniões, aquela vida de escravo, que ficava na presença de Deus, muito escondido, e ainda com risco de morrer quando estava sendo escrava no Egito. Mas então Deus tirou, e em Judá eles conseguiram então fazer adoração ao Senhor no deserto. Estamos falando do deserto. Agora vamos lá. As duas grandes obras de Deus: o mar viu isto e o fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiro e os outeiros como cordeiro. Quem tiveste o mar, quem fugiste, e tu, o Jordão, quem tornaste atrás? Uma pergunta. 6. O sexto, né? E vós, montes, que saltaste como carneiro, e vós, outeiro, como cordeiro. Treme a terra na presença do Senhor e na presença do Deus de Jacó, qual converteu o rochedo em lago de águas e uns seixos de manancial. Então, o Senhor é lindo, sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia, ela é bem clara, né? O pessoal, quando tinha os irmãos lá do Egito, o povo de Deus, de Israel, quando tinha sede, Deus mostrava as rochas, né? Que ali ia minar água, ia começar a sair água. Então, Deus, lá não tinha água encanada. Imagine que algumas cidades do interior do mundo, não vou citar o país, hoje ainda se falta água, tem rede encanada, tem o DESO que se paga, tem as encanações, outros lugares não tem encanação, não tem como chegar água, e o povo nem tem fé, muitos ainda não servem a Deus como deveria, e muitos são incrédulos. Mas Deus é o Deus de poder ainda hoje. Deus é o Deus que faz converter o rochedo em lago de águas, em eixos de mananciais. Ele faz brotar das águas cachoeiras. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus que a gente serve. Então, seja qual for o problema que você estiver passando, apresente a Deus, peça a Deus, o Deus de maravilha, o Deus que faz milagre, é o Deus que o mar vermelho foi dividido, o Jordão foi dividido. Você vê isso aqui logo no terceiro. Os montes saltaram como carneiro e os outeiros saltaram como cordeiro. A rocha despechou os rios e águas. Está em Números, também você lê isso em Números 20, capítulo 20, versículo 18 ao 13. Fontes de água saíram de eixos de mananciais de águas. Glória a Deus, aleluia. Esse é o poder do nosso bom Deus. Então, se Deus faz brotar das águas, das cachoeiras, das pedras, águas para o seu povo, Deus abre o mar vermelho para o povo passar. Qual é o seu problema? O que você está passando, que você não pode apresentar a Deus? Você fica procurando imagem de pessoas que podem orar por você, sendo que Deus quer que nós mesmos oramos, nós mesmos tenhamos tempo para meditar na sua palavra e apresentar a Ele as suas dificuldades, as minhas dificuldades. E assim o Senhor, no seu tempo, Ele vai operar. Deus é o Deus de maravilha e Ele deu, o sol brilha para todos, mesmo para aqueles que não têm tanta fé, ou para aqueles que não são cristãos, ou para aqueles que não têm Deus. Deus é o Deus que brilha para todos. E Deus também deu a nós o livre-arbítrio.
Eu só te peço que decida, não fique em cima do muro, deixe Jesus encontrar com vocês, contigo, aqueles que não conhecem, abra o teu coração, porque graças a Deus, Deus é o Deus vivo de Israel e a sua graça, os seus efeitos milagrosos ainda existe e existe ainda hoje para aquele que crê e verá a glória de Deus. Até hoje o Senhor tem me sustentado de um tudo e do melhor dessa terra. Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que a sua graça, que a sua misericórdia possa alcançar os irmãos que estão em dificuldade, que vão ouvir esses áudios, seja em dificuldade na saúde, seja em dificuldade nos pensamentos, nas atitudes, porque muitas vezes o diabo ele põe um medo nas pessoas, medo que não vai passar por essa dificuldade, e aí a gente acaba saindo do amor da presença do Senhor, porque quando a gente está cheia do amor de Cristo, a gente vai nos amar e a gente vai conseguir vencer essas dificuldades, porque o maior fruto do Espírito Santo é o amor. Foi por amor que Jesus pagou o preço, foi por amor que ele não acusou, foi por amor que ele foi como cordeiro para a cruz e ele se entregou. Ele veio para isso, ele morreu por amor e o amor prevalece. Você ama o seu filho, você ama o seu marido, porque Jesus te amou primeiro. Então, procure conhecer Jesus, porque ele é uma fonte de amor inabalável, inesgotável. Jesus encontrou com aquela mulher, a samaritana, que tinha 5 maridos, e Jesus viu a vida dela e falou que ela se provasse da água de Deus, da água que Jesus tinha para dar a ela, nunca mais ela teria sede. Jesus estava falando dessa água espiritual, desse manancial de água viva que está na presença do Senhor e crê que Ele poderosamente vai tratar dos seus problemas, seja ele qual for, mental, espiritual, físico, financeiro. Seja louvado o nome do Senhor na sua vida, na minha vida. E Deus seja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.